Fala galerinha, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de física. A gente vai ver agora o significado de algumas palavras que vão ser bastante útil para a gente seguir o nosso conteúdo aí para frente, tá? Partícula. Partícula é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno físico, né? Então, quando a gente fala partícula, a gente vai desconsiderar o tamanho, a dimensão desse corpo, tá? Um exemplo disso, eu vou fazer um percurso, né, numa estrada, eu vou percorrer 200 quilômetros nessa estrada e quero calcular a velocidade que eu vou fazer esse percurso, tá? A gente observa que a estrada, 200 quilômetros, né, é bem extenso, né, comparado ao tamanho do carro. Se a gente for comparar os tamanhos, a dimensão da estrada com o tamanho do carro, a gente vê que a estrada é muito maior do que o carro. Então o carro, ele acaba sendo, o tamanho dele, as dimensões dele acabam sendo desprezíveis. A gente pode considerar o carro como uma partícula, tá? Então, partícula, né, a gente vai desprezar o tamanho, as dimensões desse corpo. Corpo extenso já é ao contrário, a gente tem que considerar o tamanho desse corpo, a gente tem que considerar as dimensões desse corpo. Um exemplo disso aí, por exemplo, quando a gente deve considerar, eu tenho um carro, vou estacionar ele numa vaga, né? Eu preciso saber o tamanho desse carro para ver se realmente ele vai caber nessa vaga minha, tá? Eu vou estacionar esse carro numa garagem, né? Eu preciso saber o tamanho desse carro para ver se realmente ele vai caber dentro dessa garagem, beleza? Referencial. Referencial é um ponto fixo ou um objeto pré-determinado a partir do qual se pretende analisar se um corpo ou partícula está em movimento ou não, né? Um exemplo de referencial. Referencial, pessoal, eu vou na casa de um amigo, né? Onde ele mora? Ele mora ao lado do mercado tal, mercado B, né? Ele já me deu uma referência, esse seria o meu referencial, ao lado do mercado B, né? Ao lado do mercado B é meu referencial, tá? Posição. Posição é a distância em relação a essa referência, né? Para a gente saber a posição, a gente precisa saber essa referência, né? A minha posição é a distância entre essa referência. Vamos aqui no nosso desenho que a gente vai saber determinar os dois aqui. Eu tenho um carinha aqui, né? Ele está numa posição, qual que é a posição dele? É o quilômetro 30. Quilômetro 30 por quê? Porque a quilômetro 30 é uma posição, né, distante 30 quilômetros do meu referencial. Então qual que seria meu referencial? Meu referencial seria justamente esse quilômetro zero, tá? Esse quilômetro zero, né, é o meu referencial para determinar que aqui seja 30 quilômetros, beleza? Então, a posição é a distância do meu referencial, tá? A que distância que ele está do meu referencial? 30 quilômetros, né? A posição que ele está, que o carinha aqui está, a posição dele é o quilômetro 30, beleza? E o referencial aqui seria o quilômetro zero de uma certa rodovia. Vamos supor que essa rodovia é a rodovia A. Meu pneu furou aqui no quilômetro 30 da rodovia A. A posição dele é o quilômetro 30. Tá? Mas por que quilômetro 30? Porque ela está a 30 quilômetros distante do meu referencial, que é o quilômetro zero. Beleza? Vamos aqui agora, movimento. O que é movimento? Movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Se esse carinha, ele se afasta do quilômetro zero, vamos aqui de novo, no quilômetro zero. Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, esse carinha, ele tá aqui, ó. Vamos considerar que ele esteja aqui, no quilômetro zero, certo? Ele está no quilômetro zero, né? E ele se afasta, né, desse quilômetro zero e vai para o quilômetro 30, né? Ele fez um movimento, veja bem, fez um movimento em relação ao quilômetro zero, ele fez um movimento. Então a gente precisa saber, né, referente a quê? Qual que é o meu referencial para me determinar se ele movimentou ou não, certo? Se ele tiver com o celular no bolso e fez esse mesmo trajeto, ele fez um movimento em relação ao celular dele? No caso, ele não fez um movimento em relação ao celular dele,
Porque movimento é a variação da posição entre os corpos, né? O meu referencial deixou de ser o quilômetro zero e passou a ser o meu celular no bolso, né? Eu me distanciei do meu celular? Não, ele continuou ali no bolso, certo? Então eu não fiz o movimento em relação a esse celular meu, tá? O que é trajetória? Vamos aqui para baixo um pouquinho. Trajetória, pessoal. Trajetória é a linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante um movimento, né? Essa trajetória também depende de um referencial, tá? Vamos supor aqui, eu chuto uma bola, né? Essa bola, vamos supor que eu vou tirando foto dela, marco várias posições dessa bola, né? Isso aqui são posições que essa bola fez depois que eu chutei ela, né? Para mim determinar a trajetória, pessoal, eu praticamente traço uma linha entre todas as posições. Isso vai ser a minha trajetória percorrida.